Eu nunca acreditei no sobrenatural até o outono em que perdi meu mundo inteiro. Minha filha e o marido dela morreram numa colisão em uma estrada escorregadia pela chuva na montanha e, de repente, eu estava sozinho com a bebê deles. Apenas eu, um avô com nada além da minha aposentadoria numa cabana no pé das montanhas. Eu tinha 61 anos, estava de luto e não fazia a menor ideia de como ia sobreviver. Mas outra coisa tinha planos diferentes para nós, algo além da compreensão. Foi isto o que aconteceu. Era outubro quando eles se foram. O acidente aconteceu numa curva molhada, logo na saída do vale. Num momento, minha filha estava dirigindo com a família para casa depois de me visitar e no momento seguinte uma van de entregas aquaplanou e invadiu a pista deles. A polícia rodoviária estadual disse que eles morreram na hora. Me disseram isso como se fosse para ser algum tipo de consolo. A bebê sobreviveu porque estava no banco de trás, virada para trás na cadeirinha. Ela tinha apenas 7 meses, nova demais para entender que seus pais nunca mais voltariam. Nova demais para saber qualquer coisa, exceto que o universo, de repente, havia se tornado um lugar mais escuro e vazio. O conselho tutelar perguntou se eu poderia ficar com ela. Claro que eu disse que sim. O que mais eu poderia dizer? Ela era minha neta, meu sangue. Mas concordar e saber como dar conta do recado eram duas coisas completamente diferentes. Eu tinha criado minha filha 35 anos atrás, quando eu era jovem e minha esposa ainda era viva. Agora eu estava sozinho, sobrevivendo com uma renda fixa numa cabana que precisava de consertos que eu não podia pagar. O aquecedor mal funcionava. As janelas deixavam entrar correntes de ar quando o vento soprava e o inverno estava chegando. Minha cabana ficava bem no pé das montanhas, onde a estrada pavimentada terminava e a natureza selvagem começava. A maioria das pessoas ficava longe desta área. Diziam que era muito remota, muito longe da civilização. Mas eu vivia aqui há 45 anos e nunca tive problemas. As montanhas sempre pareceram uma companhia para mim, algo silencioso e protetor. Eu nunca imaginei que elas se tornariam algo mais. As primeiras semanas depois que a bebê veio morar comigo foram as mais difíceis da minha vida. Eu chorava toda noite depois que ela dormia. Chorava pela minha filha, pelo marido dela, pela vida que esta bebê nunca teria com seus pais. Eu chorava porque estava apavorado. Apavorado de não ter dinheiro suficiente para fraldas e fórmula. Apavorado de não ter energia suficiente para fazer isso sozinho. Apavorado de decepcioná-la da mesma forma que eu sentia que tinha decepcionado todo mundo. Novembro chegou e trouxe o primeiro frio de verdade. A temperatura despencou para abaixo de 0 e permaneceu assim. Minha conta de aquecimento dobrou, depois triplicou. Comecei a usar 4 camadas de roupa dentro da cabana e a manter a bebê enrolada em cobertores. Eu dava as mamadeiras para ela e tentava fazê-la sorrir, mas por dentro eu estava sufocando. O luto estava me destruindo e o pavor de não ter o suficiente era ainda pior. Então veio a noite que transformou tudo. Faltavam 3 semanas para o Natal. A chuva congelada caía sem parar e o vento uivava pelas frestas das minhas janelas velhas. Eu tinha acabado de colocar a bebê na cama quando ouvi algo lá fora. No início, pensei que era apenas o vento batendo um galho na lateral da cabana, mas então ouvi de novo. Uma batida forte, depois outra, e então passos triturando o gelo. Meu coração começou a disparar. Estávamos a 3 quilômetros do vizinho mais próximo. Ninguém vinha aqui depois de escurecer, especialmente em condições como esta. Pensei que talvez fosse um animal, uma onça parda ou um urso procurando comida. Mas os passos soavam pesados demais, determinados demais. Soavam quase como os de uma pessoa. Fui pé ante pé até a janela da sala principal e afastei a cortina só um pouquinho. O que eu vi fez meu sangue gelar. Havia algo parado no meu quintal, algo enorme.
Tinha pelo menos 2,70 metros de altura, coberto de pelos escuros, com ombros largos como uma geladeira. O Bigfoot estava perfeitamente imóvel na chuva congelada que caía, apenas olhando para a minha cabana. Seus olhos captaram a luz da lâmpada da minha varanda e refletiram de volta como os olhos de um animal à noite. Mas aquilo não era um animal, não um animal que eu já tivesse visto. Afastei-me da janela e pressionei a mão sobre a boca para não fazer barulho. Minha mente estava a mil. Eu estava vendo coisas. Estava tão exausto e devastado pelo luto que estava tendo visões. Mas não, o Bigfoot era real. Eu podia ver a chuva congelada se acumulando em seu pelo. Podia ver seu peito subindo e descendo enquanto respirava. Corri para o quarto da bebê e fechei a porta o mais silenciosamente que pude. Ela ainda estava dormindo, seu pequeno peito subindo e descendo pacificamente. Fiquei ali no escuro, ouvindo meu próprio coração trovejar nos meus ouvidos. Lá fora, eu podia ouvir o Bigfoot se movendo ao redor da cabana. Ouvi-o andando ao lado da construção. Ouvi-o parar na entrada dos fundos. Ouvi a maçaneta da porta chacoalhar. Peguei meu telefone para pedir ajuda, mas minhas mãos tremiam tanto que o derrubei. Quando o peguei de novo, o som havia parado. O Bigfoot tinha ficado em silêncio. Fiquei paralisado no escuro, esperando que algo acontecesse, esperando a porta arrebentar ou uma janela quebrar, mas nada aconteceu. Depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram apenas 30 minutos, finalmente criei coragem para olhar lá fora de novo. O Bigfoot tinha ido embora. A única evidência de que ele esteve ali era um conjunto de pegadas enormes no gelo que iam das montanhas até a minha cabana e voltavam. Eu não dormi naquela noite. Fiquei sentado numa cadeira ao lado do berço da bebê com uma faca de caça no colo, pulando a cada barulho. Pela manhã, eu já tinha me convencido de que devia ter sido um urso. Ursos, às vezes, andam sobre as patas traseiras. Talvez no escuro e na chuva congelada, minha mente assustada tivesse transformado um urso comum em algo impossível. Mas quando o sol nasceu, fui lá fora para olhar aquelas pegadas. Não eram pegadas de urso. Tinham a forma de pegadas humanas, mas 4 vezes maiores, e iam direto até a minha entrada dos fundos, paravam ali por um tempo e voltavam para as montanhas em linha reta. Naquela manhã, encontrei outra coisa também. Na minha varanda dos fundos, arrumada cuidadosamente no degrau de cima, havia uma pilha de provisões. Não lixo ou restos, mas provisões de verdade. Havia cogumelos selvagens, ainda frescos apesar do frio, dispostos em um cacho arrumado. Ao lado deles, 4 trutas grandes, limpas e sem as vísceras, deitadas sobre uma cama de agulhas de pinheiro. O Bigfoot as tinha deixado lá durante a noite. Fiquei ali olhando para aquela comida por um longo tempo, tentando entender. Essa criatura, o que quer que fosse, tinha me aterrorizado, mas não tinha tentado me machucar. Em vez disso, o Bigfoot tinha me trazido provisões. Por quê? Olhei para aquelas trutas e cogumelos e pensei na minha geladeira vazia. Pensei em como eu vinha esticando cada centavo, pulando refeições para poder comprar fórmula para a bebê. Pensei em como eu estava com medo de que não fôssemos conseguir passar pelo inverno. Levei as provisões para dentro. A truta estava fresca, os cogumelos tinham um cheiro terroso e eu cozinhei ambos no café da manhã. Senti-me culpado no início, como se estivesse aceitando caridade de algo que eu deveria temer. Mas eu estava com fome e desesperado, e a comida era boa. Naquela noite, o Bigfoot voltou. Eu estava esperando por ele desta vez, então não fiquei com tanto medo. Ouvi os passos no gelo e fui para a janela. O Bigfoot estava parado no mesmo lugar de antes, apenas observando minha cabana. Desta vez, consegui ver a criatura melhor. O Bigfoot era enorme, com braços longos que quase chegavam aos joelhos e uma constituição larga e poderosa. Seu pelo era marrom escuro, quase preto ao luar,
e seu rosto era algo entre humano e macaco, com um nariz achatado e olhos fundos que pareciam inteligentes, conscientes. O Bigfoot ficou ali por talvez 15 minutos. Depois se virou e caminhou de volta para as montanhas. Pela manhã, havia mais comida na minha varanda, mais cogumelos, mais trutas e desta vez um peru já limpo e pronto para cozinhar. Isso continuou por semanas. Toda noite, o Bigfoot vinha e ficava parado no meu quintal. Toda manhã, eu encontrava comida na minha varanda. Parei de ter medo e comecei a ficar curioso. Quem era essa criatura? O que ela queria? Por que estava me ajudando? Comecei a deixar minhas próprias oferendas na varanda. Nada grande, apenas coisas que eu achava que a criatura poderia gostar. Um pote de mel, um pouco de pão que eu tinha assado, um cobertor de lã. Toda manhã, as oferendas tinham sumido e havia comida nova em seu lugar. Tornou-se uma rotina, uma troca entre nós. Eu colocava algo e o Bigfoot pegava e deixava outra coisa. Estávamos nos comunicando sem palavras, construindo um relacionamento baseado em presentes e gestos. Minha neta estava crescendo durante esse tempo. Ela já estava engatinhando, se apoiando nos móveis, fazendo aqueles sons de bebê que quase parecem palavras. Ela tinha os olhos da minha filha, aquela mesma inteligência brilhante, aquela mesma curiosidade sobre tudo. Vê-la crescer era ao mesmo tempo doloroso e bonito. Doloroso porque minha filha nunca veria isso, e bonito porque esta menininha estava prosperando apesar de tudo. Eu passava menos tempo de luto e mais tempo apenas tentando acompanhá-la. Bebês não se importam com a sua tristeza. Eles precisam ser alimentados, trocados, entretidos e amados. Ela me puxava para frente quando eu queria desmoronar. Ela me deu uma razão para continuar quando eu não tinha nenhuma. E o Bigfoot nos manteve vivos. Sem a comida que a criatura trazia, não sei o que teria acontecido. Minha aposentadoria mal cobria a conta de aquecimento e os impostos da propriedade. Não sobrava nada para o supermercado, mas toda manhã havia comida na minha varanda. Peixe, caça e plantas selvagens, mais do que o suficiente para nos manter alimentados. Aprendi a preparar coisas que nunca tinha cozinhado antes. Aprendi quais plantas selvagens eram comestíveis e quais não eram. Aprendi a conservar comida para tempos difíceis, a defumar carne e secar ervas. O Bigfoot estava me ensinando a sobreviver de maneiras que eu nunca precisei antes. Então, o inverno chegou para valer. A neve começou a cair em dezembro e não parou até março. Estávamos soterrados sob vários metros dela. A estrada para o vale ficou intransitável por semanas a fio. O carteiro não conseguia passar. A entrega de gás não conseguia passar. Estávamos completamente isolados da civilização. Mas não estávamos sozinhos. Toda manhã eu acordava e descobria que alguém tinha aberto um caminho com uma pá da minha porta até o depósito de lenha. Toda manhã havia lenha fresca empilhada ordenadamente na varanda. Toda manhã havia comida. O Bigfoot estava cuidando de nós, garantindo que tivéssemos tudo o que precisávamos para sobreviver ao inverno brutal. Eu nunca via a criatura durante o dia. Ela só vinha à noite, mas eu podia sentir sua presença, nos vigiando da linha das árvores. Às vezes, eu olhava pela janela e via um movimento nas sombras. Às vezes, eu ouvia galhos quebrando sob um peso enorme. Às vezes, eu encontrava pegadas gigantes na neve que iam até as minhas janelas, como se o Bigfoot estivesse ali parado, olhando para nós lá dentro. Eu deveria ter ficado assustado com isso, mas não fiquei. A criatura havia provado ser um protetor, não uma ameaça. Estava nos vigiando, garantindo que estivéssemos seguros. E naquele inverno brutal, quando estávamos tão isolados e vulneráveis, essa proteção significava tudo. Uma noite em janeiro, durante a pior nevasca que eu já tinha visto, algo aconteceu que mudou completamente minha compreensão sobre o Bigfoot.
O vento era tão violento que eu temia que minha cabana fosse desabar. A temperatura tinha caído para 28 graus negativos. Minha neta estava chorando porque estava com frio, apesar de todos os cobertores em que a enrolei. O fogo na lareira estava forte, mas não conseguia competir com o frio que se infiltrava pelas paredes. Eu estava apavorado de que não sobreviveríamos à noite. Então ouvi algo no telhado. Passos pesados se movendo cuidadosamente sobre as telhas. O Bigfoot estava lá em cima, fazendo alguma coisa. Ouvi sons de raspagem, de batidas, e então tudo ficou quieto. Quando a manhã chegou e a tempestade passou, fui lá fora para ver o que tinha acontecido. O Bigfoot tinha coberto todo o meu telhado com galhos de pinheiro, criando uma camada de isolamento que retinha o calor dentro. A criatura também tinha empilhado neve ao redor da base da cabana, criando uma barreira de vento que bloqueava o pior do frio. Naquela noite, nossa cabana esteve mais quente do que nas últimas semanas. O Bigfoot tinha literalmente salvado nossas vidas. Depois daquela noite, comecei a conversar com a criatura. Eu sabia que ela estava lá fora na escuridão, observando e ouvindo. Então eu ficava na minha varanda e falava para a noite, contando ao Bigfoot sobre o meu dia, sobre o progresso da minha neta, sobre meus medos e esperanças. Eu não sabia se a criatura entendia minhas palavras, mas eu precisava reconhecer o que ela estava fazendo por nós. Eu precisava expressar minha gratidão. E às vezes, só às vezes, eu ouvia uma resposta. Não palavras, mas sons. Um chamado baixo e retumbante vindo das profundezas das montanhas. Um galho quebrando em um ritmo específico. Um padrão de batidas em uma árvore distante. O Bigfoot estava se comunicando de volta, à sua maneira. Estávamos construindo um relacionamento, a criatura e eu. Não um relacionamento humano, mas algo mais. Algo primal e honesto, baseado em cuidado mútuo. O Bigfoot nos protegia e nos provia. Eu reconhecia a criatura e a tratava com respeito. Esse era o nosso vínculo. A primavera chegou eventualmente, como sempre chega. A neve derreteu e a estrada para o vale abriu novamente. As pessoas podiam passar agora. O carteiro, a entrega de gás, vizinhos verificando se tínhamos sobrevivido. Eles ficaram maravilhados por termos conseguido passar por um inverno tão brutal sozinhos. Perguntaram como eu tinha conseguido, um velho com uma bebê numa cabana remota. Eu apenas sorri e disse que tivemos sorte. Eu não lhes contei sobre o Bigfoot. Eu sabia instintivamente que a criatura precisava permanecer em segredo. Se as pessoas soubessem, viriam procurá-la. Caçadores, cientistas e curiosos. Eles invadiriam estas montanhas e destruiriam a paz que o Bigfoot precisava para sobreviver. Então eu fiquei quieto. Deixei as pessoas pensarem que eu era algum tipo de especialista em sobrevivência na selva. Um velho durão que conseguia sobreviver a qualquer coisa. Melhor que pensassem isso do que soubessem a verdade. Minha neta tinha 1 ano agora, dando seus primeiros passos, dizendo suas primeiras palavras. Ela estava saudável e feliz, apesar das dificuldades que enfrentamos. E ela conhecia o Bigfoot. Ela o tinha visto pelas janelas vezes suficientes para reconhecê-lo. Quando a criatura aparecia na linha das árvores à noite, ela apontava e fazia um som animado. Ela não tinha medo. O Bigfoot era apenas parte do seu mundo, tão normal para ela quanto as montanhas ou as árvores. Eu me perguntava o que isso significaria para ela quando crescesse. Ela se lembraria disso. Acreditaria que era real ou pensaria que foi apenas um sonho de seus anos de bebê? Eu esperava que ela se lembrasse. Esperava que ela carregasse esse conhecimento consigo, essa compreensão de que o mundo continha mistérios e maravilhas, além do que a maioria das pessoas acreditava ser possível. O Bigfoot continuou a nos visitar durante a primavera e o verão. O padrão era diferente agora. A criatura não vinha mais toda a noite e nem sempre deixava comida.
Tínhamos outras fontes agora que a estrada estava aberta, mas o Bigfoot ainda nos checava regularmente, ainda se certificava de que estávamos seguros. Às vezes eu encontrava presentes que não eram comida, pedras bonitas arrumadas em padrões, penas de pássaros raros. Uma vez, uma figura de madeira esculpida que parecia quase um brinquedo. Eu dei aquilo para minha neta e se tornou sua coisa favorita. Ela o carregava para todos os lugares, dormindo com ele, brincando com ele, conversando com ele em sua linguagem de bebê. Acho que o Bigfoot o fez especificamente para ela, um presente de um guardião para outro. Com o passar dos meses, aprendi mais sobre a criatura através da observação. Aprendi que era inteligente, muito mais inteligente do que qualquer animal que eu já havia encontrado. O Bigfoot entendia causa e efeito, entendia nossas necessidades e as antecipava, entendia que minha neta era pequena e vulnerável e precisava de proteção extra. Também aprendi que era paciente. A criatura nunca se apressava, nunca agia impulsivamente. Tudo o que fazia era medido e deliberado. Aprendi que era forte além da crença. Uma vez, vi-o carregar um alce adulto em seus ombros como se não pesasse nada. Aprendi que era gentil. Apesar de seu tamanho e força enormes, o Bigfoot se movia cuidadosamente ao redor da nossa cabana, nunca danificando nada, nunca fazendo mais barulho do que o necessário. E aprendi que era solitário. Eu podia ver isso na maneira como a criatura às vezes demorava, ficando na linha das árvores por horas, apenas nos observando. Podia ouvir isso nos chamados que fazia à noite, sons longos e melancólicos que pareciam procurar por uma resposta que nunca vinha. O Bigfoot estava sozinho nestas montanhas, assim como eu estava sozinho antes de ele aparecer. Talvez fosse por isso, em parte, que ele escolheu nos ajudar. Talvez tenha reconhecido em nós um reflexo de sua própria solidão. Naquele verão, algo aconteceu que me fez entender o quão em perigo estávamos e o quanto dependíamos da proteção do Bigfoot. Um grupo de trilheiros se perdeu nas montanhas e acabou perto da minha cabana. Eram rapazes jovens, estudantes universitários em algum tipo de viagem de aventura. Eles viram minha neta brincando no quintal e viram que eu era velho e estava sozinho e decidiram se aproveitar. Eles vieram à porta pedindo água e então forçaram a entrada. Começaram a mexer nas minhas coisas, pegando o que queriam. Um deles fez um comentário sobre como estávamos isolados, como ninguém saberia se algo acontecesse aqui. Fiquei apavorado. Eu não podia lutar contra eles. Não podia proteger minha neta deles. Eles eram jovens e fortes, e eram 3. Mas então, eles ouviram algo lá fora. Um som tão profundo e alto que fez as janelas tremerem. O Bigfoot tinha chegado e estava furioso. Os trilheiros correram para a janela e viram a criatura parada no quintal. Quase 3 metros de pelo, músculo e fúria. O Bigfoot rugiu novamente e deu um passo em direção à cabana. Aqueles trilheiros correram como eu nunca vi ninguém correr antes. Eles arrebentaram minha porta e dispararam pela estrada da montanha, sem nem olhar para trás. O Bigfoot os observou ir, certificando-se de que partissem, e então se virou para me olhar pela janela. Eu acenei com a cabeça para a criatura, um gesto de agradecimento. O Bigfoot acenou de volta. Um gesto muito humano de algo que não era humano, e então desapareceu de volta entre as árvores. Eu relatei o incidente à polícia, mas não mencionei o Bigfoot. Eu disse que os trilheiros tinham fugido quando ouviram algo na floresta, talvez um urso. A polícia encontrou os 3 homens no vale, ainda apavorados, balbuciando sobre um monstro nas montanhas. Todos presumiram que eles estavam drogados ou tiveram algum tipo de alucinação compartilhada. A polícia os advertiu para ficarem fora destas montanhas, e foi o fim da história. Mas eu sabia a verdade. O Bigfoot nos salvara novamente. Tinha nos protegido de uma ameaça que eu não poderia ter enfrentado sozinho. Depois daquele incidente, senti-me ainda mais conectado à criatura.
Não estava mais apenas fornecendo comida e lenha, estava nos guardando ativamente, vigiando por perigo, intervindo quando necessário. Estávamos sob a proteção de algo poderoso, antigo e totalmente dedicado à nossa segurança. Minha neta tinha 2 anos agora, correndo, falando e cheia de personalidade. Ela amava as montanhas, amava brincar lá fora, amava procurar pelo Bigfoot toda noite. Ela tinha um nome para a criatura, sua versão de bebê da palavra que saía soando como Big. Toda noite ela ficava na janela e chamava por Big, acenando com sua mãozinha. E na maioria das noites, o Bigfoot aparecia na linha das árvores e acenava de volta. Não sei se outras pessoas acreditariam no que estou descrevendo. A ideia de um Bigfoot formando um vínculo com uma criança, acenando para ela como algum tipo de gigante gentil de um conto de fadas, soa absurda. Mas eu vi com meus próprios olhos, noite após noite. A criatura estava ligada a nós, especialmente a ela. Ela era pura e inocente, e o Bigfoot respondia a essa pureza. Estava protegendo-a de uma forma que ia além de apenas fornecer comida e abrigo. Estava cuidando de sua infância, garantindo que ela crescesse segura e amada. Eu tinha 64 anos agora e começava a sentir minha idade. Os anos de luto e estresse cobraram seu preço. Desenvolvi alguns problemas de saúde, nada sério, mas o suficiente para me desacelerar. Havia dias em que eu me perguntava por quanto tempo mais eu poderia continuar assim, criando uma criança pequena na minha idade, vivendo nesta cabana remota sem ajuda. Mas então eu via o Bigfoot de vigia na linha das árvores e me lembrava que eu não estava realmente fazendo isso sozinho. Eu tinha a ajuda de uma fonte impossível, mas ajuda mesmo assim. A criatura não nos deixaria fracassar. Tinha investido demais em nossa sobrevivência para nos deixar desmoronar agora. Naquele inverno, nosso segundo inverno com o Bigfoot, foi mais fácil que o primeiro. Eu sabia o que esperar agora. Sabia que a criatura garantiria que tivéssemos lenha e comida. Sabia que isolaria a cabana e abriria os caminhos com a pá. Sabia que nos vigiaria durante as longas noites escuras. E fez tudo isso e mais. Desta vez, o Bigfoot começou a trazer tipos diferentes de presentes. Plantas medicinais que ajudavam com minhas articulações doloridas. Musgos especiais que eram bons para tratar cortes e infecções. A criatura parecia entender que eu estava envelhecendo e precisava de diferentes tipos de ajuda agora. Estava se adaptando às nossas necessidades em mudança, mostrando uma consciência que ia muito além do que qualquer animal deveria possuir. Também notei que o Bigfoot estava me ensinando coisas deliberadamente. Deixava certas plantas na varanda com as partes claramente comestíveis expostas, me mostrando o que era seguro para comer. Organizava pedras ou galhos em padrões que marcavam trilhas para bons locais de coleta ou fontes de água. A criatura estava me passando conhecimento, garantindo que eu pudesse sobreviver mesmo que algo acontecesse com ela. Esse pensamento me assustou mais do que eu queria admitir. O que faríamos se o Bigfoot parasse de vir? Tínhamos nos tornado dependentes da criatura de maneiras que iam além de comida e lenha. Dependíamos de sua proteção, seu conhecimento, sua presença constante. Perdê-lo seria como perder um membro da família. Talvez fosse um membro da família à sua maneira, não humano, mas conectado a nós por laços tão fortes quanto o sangue. Minha neta fez 3 anos naquela primavera. Ela falava em frases completas agora, fazendo perguntas intermináveis sobre tudo, cheia de energia e curiosidade. Ela falava sobre o Big constantemente, me contando histórias sobre o que o Bigfoot fazia durante o dia quando não podíamos vê-lo. Algumas de suas histórias eram claramente fantasia, a imaginação de uma criança de 3 anos. Mas algumas delas tinham detalhes que eu não tinha contado a ela, coisas que ela não poderia saber a menos que tivesse observado de alguma forma.
Ela disse que o Big vivia numa caverna no alto das montanhas. Disse que o Big gostava de nadar num lago escondido onde a água era sempre fria. Disse que o Big ficava triste às vezes porque sentia falta de sua família que tinha ido embora. Eu não sabia se essas coisas eram verdade, mas pareciam verdade. Combinavam com o que eu tinha observado sobre o comportamento e as emoções da criatura. Minha neta tinha uma conexão com o Bigfoot que ia além do que eu entendia. Talvez as crianças pudessem sentir coisas que os adultos não podiam. Talvez ela e a criatura se comunicassem de maneiras que não envolviam palavras. Qual que fosse a explicação, ela sabia coisas sobre o Bigfoot que eu não sabia, e eu confiava em seu conhecimento. Naquele verão, decidi tentar algo que vinha pensando há muito tempo. Eu queria agradecer ao Bigfoot apropriadamente, dar-lhe algo significativo em troca de tudo o que ele tinha feito por nós. Então passei semanas trabalhando em um projeto. Peguei um dos meus velhos casacos de lã, o mais quente que eu tinha, e o modifiquei. Eu o tornei muito maior, dimensionando-o para caber na estrutura enorme do Bigfoot. Reforcei as costuras e adicionei isolamento extra. Foi um trabalho tosco. Não sou alfaiate, mas coloquei tudo de mim para fazê-lo o melhor que pude. Quando terminei, deixei-o na varanda com um bilhete. O bilhete apenas dizia "Obrigado" em letras grandes. Eu não sabia se o Bigfoot sabia ler, mas esperava que o gesto fosse claro. Na manhã seguinte, o casaco tinha sumido. E naquela noite, quando o Bigfoot apareceu na linha das árvores, ele estava usando o casaco. A criatura ficou lá ao luar, usando meu presente, e ergueu uma mão enorme no que só poderia ser descrito como uma saudação. Minha neta gritou de alegria e acenou de volta. Senti lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Essa criatura, esse ser impossível que não deveria existir, segundo tudo que a ciência nos dizia, estava usando um casaco que eu tinha feito. Ele entendeu o gesto, apreciou o presente. Estava reconhecendo nosso vínculo de uma forma que transcendia as barreiras normais entre as espécies. A partir daquela noite, o Bigfoot usou o casaco sempre que o tempo estava frio. Eu o via de vigia na neve, meu casaco enrolado em seus ombros enormes, e sentia um orgulho e uma conexão que não consigo descrever adequadamente. Eu tinha dado algo em troca ao nosso protetor. Algo que a criatura valorizava o suficiente para usar e guardar. Nosso relacionamento havia evoluído de caridade unilateral para uma verdadeira reciprocidade. Os anos continuaram a passar. Minha neta cresceu de uma criança pequena para uma menina. Começou a aprender a ler e a escrever. Me ajudava com as tarefas da cabana. Tornava-se mais independente a cada dia. Mas ela nunca parou de procurar por Big toda noite. O Bigfoot permaneceu uma constante em sua vida, tão confiável quanto o nascer do sol, tão permanente quanto as próprias montanhas. Ela entendia que nossa situação era incomum, que outras crianças não tinham um Bigfoot cuidando delas. Mas ela também entendia que isso era algo especial, algo secreto que precisávamos proteger. Mesmo aos 5 anos, ela sabia que não devia contar a ninguém sobre o Big. Ela entendia que o mundo exterior não entenderia, que as pessoas poderiam tentar machucar nosso amigo se soubessem que ele existia. Eu tinha orgulho dela por essa compreensão. Mostrava uma maturidade além de sua idade. A criatura nos deu mais do que apenas sobrevivência física. Nos deu propósito, conexão e um senso de maravilha. Nos mostrou que o mundo era maior, mais estranho e mais mágico do que a maioria das pessoas imaginava. Comecei a escrever coisas durante esse tempo. Queria documentar o que tinha acontecido conosco, criar um registro desse relacionamento impossível. Não para publicação, eu nunca exporia o Bigfoot dessa forma, mas para minha neta. Eu queria que ela tivesse essa história quando fosse mais velha, para se lembrar de tudo em detalhes, mesmo quando suas próprias memórias se desvanecessem.
Queria que ela entendesse o quão extraordinário isso era, o quão abençoados fomos. Escrevi sobre a primeira noite em que a criatura apareceu, sobre os presentes de comida, sobre a sobrevivência no inverno, sobre a proteção contra os trilheiros. Escrevi sobre o brinquedo de madeira esculpida e o casaco e os acenos na janela. Escrevi sobre minhas teorias de por que o Bigfoot nos escolheu e o que isso poderia significar sobre a natureza da consciência e da emoção em seres que consideramos animais. Escrevi sobre as lições que aprendemos, sobre aceitar ajuda de fontes inesperadas, sobre manter a mente aberta para coisas impossíveis, sobre o poder dos laços silenciosos entre diferentes tipos de seres. Minha neta, às vezes, me observava escrevendo e perguntava o que eu estava fazendo. Eu dizia a ela que estava escrevendo nossa história, a história da nossa família, que incluía ela, eu e o Big. Ela gostou da ideia. Me dizia coisas para adicionar à história, detalhes de sua perspectiva, observações que ela tinha feito sobre o comportamento do Bigfoot. Juntos, criamos este documento, este testamento de algo que a maioria das pessoas nunca acreditaria. Eu tinha 68 anos agora. Os anos estavam me alcançando mais rápido do que eu queria admitir. Estava com problemas nos joelhos, nas costas, na minha resistência. Havia dias em que me perguntava por quanto tempo mais eu poderia manter essa vida isolada. Mas eu não podia ir embora, não podia abandonar o Bigfoot e não podia levar minha neta para longe do único lar que ela se lembrava. Esta cabana, estas montanhas, este relacionamento impossível com uma criatura da lenda, esta era a nossa vida. Era tudo o que tínhamos e tudo o que precisávamos. O Bigfoot parecia entender que eu estava envelhecendo. A criatura começou a fazer mais coisas pela propriedade, assumindo tarefas que eu não conseguia mais lidar facilmente. Consertava cercas que haviam caído, limpava árvores caídas do caminho para a estrada, fazia o trabalho pesado que eu não conseguia mais gerenciar. O Bigfoot estava se adaptando novamente, intervindo para preencher as lacunas em minhas capacidades, garantindo que nosso lar continuasse a funcionar. Minha neta tinha 6 anos agora e também começava a ajudar mais. Estava aprendendo a cozinhar refeições simples, a cuidar do jardim que havíamos plantado, a juntar lenha da pilha. Entre a ajuda dela e a do Bigfoot, eu conseguia continuar. Éramos uma equipe, nós 3, cada um contribuindo com o que podia para manter nossa pequena família funcionando. Comecei a pensar mais no futuro durante esse tempo. O que aconteceria quando eu morresse? Eu era velho e não viveria para sempre. Quem cuidaria da minha neta? Quem manteria o relacionamento com o Bigfoot? Eu não tinha boas respostas para essas perguntas. Não podia envolver os serviços sociais. Eles a levariam para longe das montanhas e para longe do Big. Não podia trazer outros membros da família. Não havia nenhum próximo o suficiente ou disposto o suficiente para assumir essa responsabilidade. Estávamos verdadeiramente sozinhos, dependentes um do outro e da criatura que nos vigiava. Decidi que o melhor que eu podia fazer era ensinar à minha neta tudo o que eu sabia. Ensinei-lhe a sobreviver nas montanhas, a encontrar comida e água, a fazer fogo e tratar ferimentos. Ensinei-lhe sobre os padrões e comportamentos do Bigfoot, sobre como se comunicar com a criatura através de presentes e gestos. Ensinei-lhe a importância de manter o segredo, de proteger nosso amigo do mundo exterior. Se algo acontecesse comigo, ela precisaria sobreviver por conta própria com a ajuda do Bigfoot até ter idade suficiente para fazer suas próprias escolhas sobre sua vida. Não era um plano ideal, mas era o único que eu tinha. Numa noite daquele outono, algo extraordinário aconteceu. Minha neta estava brincando no quintal, construindo algo com galhos e pedras. Eu estava observando da varanda, aproveitando o ar fresco e o belo pôr do sol. Então vi o Bigfoot emergir da linha das árvores, mais cedo do que o habitual.
A criatura caminhou em direção à minha neta, movendo-se devagar e com cuidado. Ela olhou para cima, viu o Big se aproximando e sorriu. O que aconteceu em seguida ainda me emociona quando penso nisso. O Bigfoot se ajoelhou ao lado da minha neta, tornando-se menor e menos intimidante. Ele estendeu uma mão enorme e tocou gentilmente o topo da cabeça dela, um gesto de afeto óbvio. Ela estendeu a mão e tocou a mão da criatura em troca. Eles ficaram assim por um momento, conectados. E então, o Bigfoot fez um som baixo e retumbante, quase como um ronronar. Minha neta riu, aquela risada pura e alegre que só as crianças conseguem dar, e a criatura pareceu sorrir à sua maneira. Então, o Bigfoot se levantou, deu-lhe outro tapinha gentil na cabeça e voltou para a linha das árvores. Ela voltou a brincar como se nada de incomum tivesse acontecido, mas eu fiquei ali, atordoado. O Bigfoot acabara de ter contato físico com ela, a tocara com gentileza e cuidado óbvio. A barreira entre as espécies, entre o humano e o que quer que essa criatura fosse, se dissolveu naquele momento. Eles não estavam mais apenas se observando à distância. Eles haviam feito contato real, formado uma conexão real. Depois daquela noite, as interações entre minha neta e o Bigfoot se tornaram mais frequentes e mais físicas. A criatura ocasionalmente se aproximava durante o dia. Trazia-lhe presentes específicos como pedras ou flores interessantes. Ela deixava presentes em troca, desenhos que tinha feito ou comida que me ajudara a preparar. Eles estavam desenvolvendo seu próprio relacionamento, independente de mim. Eu estava me tornando menos um mediador entre eles e mais apenas uma testemunha de seu vínculo. Devo mencionar que as pessoas no vale notaram mudanças em mim ao longo dos anos. Eu parecia mais saudável do que deveria, dada a minha idade e circunstâncias. Minha neta estava prosperando de maneiras que pareciam impossíveis para uma criança, criada por um homem idoso em uma cabana isolada com recursos limitados. As pessoas às vezes faziam perguntas querendo saber como nos dávamos tão bem. Eu dava respostas vagas sobre viver da terra, sobre ser engenhoso, sobre ter boa sorte. Ninguém insistia muito. Eles podiam ver que estávamos bem e isso era o suficiente para eles. Mas às vezes eu me perguntava se alguém suspeitava da verdade. Se alguém tinha ouvido os estranhos chamados das montanhas à noite ou notado as pegadas enormes que ocasionalmente apareciam após as nevascas. Se alguém tinha visto algo se movendo na linha das árvores ao redor da minha propriedade. Se havia outras pessoas que sabiam que o Bigfoot existia, mas ficavam quietas por suas próprias razões. Havia histórias antigas nesta região, passadas de geração em geração, sobre criaturas gigantes nas montanhas. Lendas indígenas sobre o povo da floresta que protegia certas áreas. Contos de antigos colonos sobre homens peludos que andavam como humanos, mas não eram humanos. Eu havia descartado essas histórias como folclore antes da minha experiência, mas agora me perguntava se eram baseadas na verdade. Talvez o Bigfoot não estivesse sozinho. Talvez houvesse outros, espalhados por montanhas remotas por toda a região, vivendo vidas ocultas paralelas à nossa. Talvez a criatura que nos protegia tivesse ancestrais que protegeram outros humanos em outros tempos. Talvez esse relacionamento entre Bigfoot e humanos fosse mais antigo e mais comum do que qualquer um imaginava. Esses pensamentos ocupavam minha mente durante os momentos de silêncio. Tornei-me um pesquisador amador, lendo todos os livros sobre criptídeos e espécies desconhecidas que conseguia encontrar. Estudei antropologia e primatologia, tentando entender o que o Bigfoot poderia ser. Procurei por padrões em relatos de avistamentos, tentando descobrir se a criatura perto de nós era única ou parte de uma população maior. Nunca cheguei a conclusões definitivas. O Bigfoot permaneceu um mistério, desafiando uma categorização fácil. Era inteligente demais para ser apenas um macaco, físico demais para ser sobrenatural,
tímido demais para ser estudado pela ciência. Existia em um espaço entre o que entendíamos e o que imaginávamos, real, mas inexplicável. Minha neta fez 7 anos naquela primavera. Ela lia livros com capítulos agora, me ajudava com tarefas complexas, fazia perguntas sofisticadas sobre como o mundo funcionava. Era uma criança brilhante, curiosa e gentil, e eu tinha orgulho de quem ela estava se tornando. E ela tinha certeza absoluta sobre a existência e a importância do Big. O Bigfoot não era um talvez ou um mistério para ela. Era um fato de sua vida, tão real e importante quanto eu. Ela cresceu com a criatura e não conseguia imaginar a vida sem ela. Às vezes, eu me preocupava com o que aconteceria quando ela fosse mais velha, quando tivesse que interagir com o mundo em geral. Como ela reconciliaria sua experiência com um Bigfoot com tudo o que a sociedade lhe dizia sobre o que era real e o que não era. Ela seria capaz de manter o segredo ou se sentiria compelida a contar a alguém? As pessoas acreditariam nela ou pensariam que ela estava perturbada ou mentindo? Eu esperava tê-la ensinado bem o suficiente para que ela soubesse quando falar e quando ficar em silêncio. Aquele verão foi um dos melhores da minha vida. Minha saúde estava estável, minha neta estava feliz e o Bigfoot continuava sua vigília fiel sobre nós. Havíamos nos estabelecido em um ritmo que parecia natural e sustentável. Tínhamos comida suficiente, calor suficiente, conexão suficiente. Tínhamos tudo o que importava. Eu me sentava na varanda à noite e observava minha neta brincar enquanto o sol se punha atrás das montanhas. O Bigfoot aparecia na linha das árvores pontualmente e ela acenava e ele acenava de volta. Esses momentos simples continham mais paz e contentamento do que eu jamais senti na minha vida antes das tragédias que nos trouxeram aqui. Era um pensamento estranho que perder minha filha tinha, em última análise, levado a esta vida linda, ainda que impossível. Eu nunca diria que fiquei feliz com o que aconteceu. A dor daquela perda nunca desapareceu completamente. Mas eu era grato pelo que veio depois, pela chance de criar minha neta, pela oportunidade de conhecer o Bigfoot, pela experiência de viver de uma maneira que a maioria das pessoas nunca viveria. O sofrimento levara à maravilha, a perda levara à conexão. A pior coisa que já me aconteceu de alguma forma se transformou em algo precioso. Não sei se há algum significado nisso, algum grande propósito ou desígnio. Talvez tenha sido apenas o acaso, eventos aleatórios colidindo de uma forma que acabou dando certo. Mas parecia algo mais. Parecia que estávamos destinados a estar aqui, destinados a formar esta família impossível, destinados a aprender quaisquer lições que esta experiência tivesse a nos ensinar. As estações continuaram seu ciclo. O outono chegou com suas cores brilhantes, o inverno trouxe sua neve e frio. A primavera derreteu tudo de volta à vida. O verão nos aqueceu com seus longos dias. E através de tudo isso, o Bigfoot permaneceu constante. A criatura envelhecia mais lentamente do que nós, ou talvez não envelhecesse de todo, eu não sabia dizer. Parecia o mesmo agora como há 7 anos, quando o vi pela primeira vez. Mesmo tamanho, mesma força, mesma presença vigilante. Era como ter um anjo da guarda, um que nunca se cansava, nunca falhava, nunca abandonava seu posto. Minha neta e eu às vezes conversávamos sobre o que faríamos se o Bigfoot parasse de vir. Era uma discussão hipotética, nenhum de nós realmente acreditava que isso aconteceria. Mas fazíamos planos mesmo assim. Falávamos sobre como sobreviveríamos por conta própria se precisássemos, sobre em quais recursos poderíamos confiar, sobre se ficaríamos na cabana ou tentaríamos nos mudar para mais perto da cidade. Essas conversas nos davam a confiança de que poderíamos nos virar se necessário, mas ambos esperávamos que nunca passassem de um planejamento teórico.
Nós precisávamos do Big. A criatura se tornara parte da nossa família de todas as formas que importavam. Eu tinha 70 anos agora, oficialmente velho pelos padrões de qualquer um. Eu me movia mais devagar, me cansava mais facilmente, esquecia as coisas com mais frequência. Mas eu ainda estava aqui, ainda funcionando, ainda cuidando da minha neta. O Bigfoot tornava isso possível. Sem a ajuda da criatura, não acho que poderia ter continuado esta vida. As demandas físicas de manter a cabana e criar uma criança teriam sido demais, mas com o Bigfoot cuidando do trabalho pesado e fornecendo comida e proteção suplementares, eu conseguia dar conta. Éramos parceiros na criação da minha neta, a criatura e eu. Um velho e um Bigfoot, criando juntos uma criança humana nas montanhas. Daria uma boa história se não fosse a vida real. Minha neta tinha 8 anos agora e começara a fazer perguntas mais complexas sobre o Big. Ela queria saber de onde a criatura vinha, se tinha uma família, por que tinha escolhido nos ajudar. Eu lhe dava respostas honestas quando podia e admitia a ignorância quando não podia. Eu lhe disse que achava que o Bigfoot era solitário e nos adotara como sua família. Eu lhe disse que acreditava que a criatura era inteligente e compassiva e havia reconhecido que precisávamos de ajuda. Eu lhe disse que achava que éramos sortudos, além da medida por termos sido escolhidos para este relacionamento. Ela aceitou essas respostas e adicionou suas próprias teorias. Ela achava que o Big poderia ser o último de sua espécie, o único sobrevivente de uma espécie que já fora numerosa. Ela achava que a criatura nos protegia porque entendia o que era perder a família. Ela achava que dávamos ao Big um propósito, algo para cuidar e proteger, o que preenchia uma necessidade na vida da criatura, assim como preenchia uma necessidade na nossa. Suas teorias eram tão boas quanto as minhas, talvez melhores, já que ela tinha a intuição de uma criança não turvada pelo ceticismo adulto. O vínculo entre ela e o Bigfoot era profundo de maneiras que eu não conseguia compreender totalmente. Eles se entendiam em algum nível que não exigia palavras. Observá-los interagir era como assistir a dois seres se comunicando em uma linguagem de pura emoção e intenção. Naquele inverno, nosso 8º inverno juntos, o Bigfoot fez algo inesperado. Trouxe-nos outro presente, mas desta vez não era comida ou lenha. Era uma figura de madeira esculpida, muito maior e mais elaborada do que o brinquedo que dera à minha neta anos atrás. Esta escultura era de 3 figuras de pé juntas, uma grande, uma média e uma pequena. A figura grande era claramente o Bigfoot. A figura média era claramente eu, curvado pela idade, apoiado em uma bengala. A figura pequena era claramente minha neta, de pé entre nós com a mão estendida para tocar nós dois. O Bigfoot criara uma escultura da nossa família. Nossa família impossível, maravilhosa e secreta. Uma criança humana, um velho e uma criatura da lenda, unidos por circunstância e escolha. Eu chorei quando vi. A habilidade necessária para criar tal coisa, a visão artística, a inteligência emocional para entender o que tal presente significaria para nós, foi comovente. Esta criatura tinha profundezas que eu estava apenas começando a entender, mesmo após anos de relacionamento. Colocamos a escultura em um lugar de honra na nossa sala principal. Minha neta às vezes conversava com ela, narrando seu dia para as figuras esculpidas, como se pudessem ouvi-la. A escultura se tornou uma espécie de santuário para nossa vida em comum. Uma representação física de laços que a maioria das pessoas não acreditaria que pudessem existir. Enquanto escrevo isto agora, já se passaram quase 9 anos desde que o Bigfoot apareceu pela primeira vez no meu quintal, naquela noite de chuva congelada. 9 anos de milagres diários, de amizade impossível, de sobrevivência contra probabilidades que deveriam ter nos derrotado. Minha neta tem 9 anos, saudável e feliz,
se preparando para começar a 4ª série na pequena escola do Vale. Eu tenho 70 anos, ainda vivo e funcional, ainda capaz de cuidar dela, apesar de todos os desafios da idade e do isolamento. E o Bigfoot ainda está aqui, ainda nos vigiando, ainda garantindo que tenhamos tudo o que precisamos. Nada disso deveria ter sido possível, mas aqui estamos, prova viva de que o impossível pode acontecer. Não sei o que o futuro reserva, não sei quantos anos mais me restam ou o que acontecerá com minha neta quando eu me for. Não sei se o Bigfoot estará sempre aqui ou se a criatura pode desaparecer um dia tão misteriosamente quanto apareceu. Mas sei de uma coisa, recebemos um presente extraordinário. Tivemos permissão para ver além das fronteiras normais do mundo. Experimentamos uma conexão que transcende espécies e lógica e tudo o que pensávamos saber sobre o que era possível. E somos gratos além das palavras. Cada dia traz novas evidências do cuidado e atenção do Bigfoot ao nosso bem-estar. A criatura aprendeu nossas rotinas tão completamente que pode antecipar nossas necessidades antes mesmo de as reconhecermos. Quando os sapatos da minha neta estão prestes a ficar pequenos, novos aparecem na varanda, não comprados em loja, mas feitos de couro e pele de uma forma que se ajusta perfeitamente a ela. Quando o remédio para resfriado no meu armário está acabando, ervas frescas com propriedades medicinais aparecem arrumadas cuidadosamente ao lado da porta. O Bigfoot tornou-se não apenas nosso protetor, mas nosso provedor em todos os sentidos da palavra, cuidando dos menores detalhes de nossa existência diária. Aprendi a ler os humores e intenções da criatura através de sinais sutis que não significariam nada para ninguém. A maneira como ele fica na linha das árvores pode me dizer se sente perigo por perto ou se tudo está em paz. O padrão de batidas que faz nas árvores comunica diferentes mensagens, avisos ou saudações ou simples reconhecimentos de nossa presença. Os tipos de presentes que deixa me falam sobre as condições na floresta, sobre o tempo que está por vir, sobre migrações de animais e mudanças sazonais que nos afetarão. Desenvolvemos um sistema sofisticado de comunicação sem nunca falar a mesma língua. Um testemunho da inteligência do Bigfoot e do nosso compromisso mútuo em nos entendermos. Houve outros sustos ao longo dos anos, além do incidente com os trilheiros, momentos em que a proteção do Bigfoot se provou essencial para nossa sobrevivência. Numa primavera, um incêndio florestal começou nas montanhas a vários quilômetros de distância, impulsionado pela seca e ventos fortes em direção à nossa área. Eu estava me preparando para evacuar com minha neta quando o Bigfoot apareceu no meio do dia, algo que quase nunca fazia. A criatura gesticulou urgentemente em uma direção específica, longe da estrada que normalmente pegaríamos. Confiei naquele gesto e segui para onde o Bigfoot indicou, levando minha neta e nossos pertences essenciais naquela direção. Acabamos em um pequeno sistema de cavernas que eu nunca soube que existia, profundo o suficiente para fornecer abrigo e com uma nascente natural de água dentro. O Bigfoot permaneceu na entrada do sistema de cavernas, observando a fumaça e as chamas que se aproximavam. Por 2 dias, nos abrigamos ali, enquanto o fogo queimava a área, e a criatura nunca deixou seu posto na entrada. Manteve a vigília continuamente, ocasionalmente nos trazendo comida e verificando se estávamos seguros. Quando o fogo finalmente passou, deixando uma devastação carbonizada em seu rastro, o Bigfoot nos guiou de volta à nossa cabana. Milagrosamente, a estrutura havia sido poupada, cercada por um aceiro que só poderia ter sido deliberadamente criado. A criatura passara um tempo limpando arbustos e pequenas árvores em um amplo círculo ao redor de nossa casa antes de vir nos buscar, garantindo que, mesmo que evacuássemos, teríamos algo para onde voltar.
Sem a intervenção e a previsão do Bigfoot, teríamos morrido naquele incêndio ou perdido tudo o que tínhamos. Outra vez, durante uma tempestade de inverno particularmente rigorosa, uma árvore caiu no telhado da cabana e perfurou a sala de estar. Aconteceu no meio da noite e a temperatura lá fora era mortal. Teríamos congelado antes do amanhecer tentando consertar o buraco nós mesmos. Mas 1 hora depois da queda da árvore, ouvi sons no telhado e o Bigfoot estava lá, já trabalhando para reparar o dano. A criatura usou galhos de pinheiro, lama e sua própria força imensa para criar uma vedação temporária que barrou o pior do frio até que reparos adequados pudessem ser feitos pela manhã. Minha neta dormiu durante todo o incidente, sem nunca saber o quão perto chegamos do desastre, porque o Bigfoot estava sempre vigiando e sempre pronto para ajudar. Esses incidentes me fizeram perceber o quão verdadeiramente dependentes nos tornamos da proteção da criatura e também o quão comprometida ela estava em nos manter seguros. O Bigfoot poderia ter seguido em frente a qualquer momento. Poderia ter decidido que o fardo de cuidar de nós era grande demais. Mas ele ficou ano após ano, através de cada desafio e perigo, absolutamente inabalável em sua dedicação ao nosso bem-estar. Esse tipo de lealdade é raro até mesmo entre os humanos. Encontrá-la em um ser que não é humano é ao mesmo tempo humilhante e inspirador. Passei inúmeras horas tentando entender a natureza do Bigfoot para categorizá-lo de alguma forma que faça sentido. É uma espécie não descoberta de primata, algo que evoluiu paralelamente aos humanos, mas seguiu um caminho diferente. É algo sobrenatural, um ser espiritual que assume forma física. É talvez o último remanescente de uma linhagem de hominídeos antigos que sobreviveu até a era moderna? Não tenho respostas definitivas e passei a aceitar que talvez nunca as tenha. O que sei é que a criatura é real, inteligente, compassiva e totalmente dedicada a proteger a mim e a minha neta. Além desses fatos, o resto é especulação e mistério. Minha neta tem suas próprias teorias que mudam à medida que ela cresce e aprende mais sobre o mundo. Quando era mais nova, ela achava que o Big era uma criatura mágica, algo de um conto de fadas que havia entrado na vida real. À medida que envelheceu e aprendeu mais sobre ciência, começou a teorizar sobre evolução e adaptação, tentando descobrir onde o Bigfoot se encaixava na árvore da vida. Agora ela superou a necessidade de categorizar a criatura, aceitando-a simplesmente como o que é, sem exigir que se encaixe em nenhuma caixa específica. Ela é mais sábia sobre isso do que eu, de muitas maneiras, livre da necessidade adulta de explicar e categorizar tudo. Para ela, Big é família, e isso é explicação suficiente. A relação entre minha neta e o Bigfoot continuou a se aprofundar de maneiras que às vezes me surpreendem. Eles desenvolveram rituais que são só deles, interações das quais eu não faço parte. Às vezes, à noite, ela vai até a beira do quintal e se senta em silêncio, e o Bigfoot se aproxima mais do que costuma fazer na minha presença. Eles se sentam juntos em silêncio, sem se tocar, mas claramente comunicando algo. Quando ela volta para dentro, parece pacífica e centrada de uma forma que reconheço como importante, mesmo que não entenda completamente. Ela está formando seu próprio vínculo com a criatura, independente de mim, e é assim que deve ser. O Bigfoot viverá muito mais do que eu, e minha neta precisará que essa relação continue depois que eu me for. A transição de uma relação que me inclui para uma que é apenas entre os dois já começou, natural e gradualmente, preparando ambos para o tempo em que eu não estarei mais aqui. Fiz preparativos práticos para essa eventualidade também. Escrevi instruções detalhadas sobre a propriedade, sobre nossas rotinas com o Bigfoot, sobre o segredo e por que ele deve ser mantido. Criei um fundo fiduciário com o pouco dinheiro que tenho para ajudar minha neta quando ela for mais velha.
Ensinei a ela tudo o que pude sobre sobrevivência e autossuficiência. E conversei abertamente com ela sobre a morte, sobre como não estarei aqui para sempre, sobre como ela precisará ser forte e continuar o que construímos aqui. São conversas difíceis, mas necessárias. Ela merece estar preparada e é mais resiliente do que muitas crianças de sua idade por causa de tudo o que viveu. Ela entende a dificuldade e a perda de maneiras que a maioria das crianças nunca precisa. E embora eu quisesse tê-la poupado desse entendimento, isso a tornou mais forte. O Bigfoot mostrou a ela que, mesmo diante de probabilidades impossíveis, a sobrevivência é possível com ajuda, determinação e engenhosidade. Essa lição a servirá bem ao longo de sua vida. Também pensei profundamente nas implicações éticas de nossa situação e nas escolhas que fiz. Alguns poderiam argumentar que eu deveria ter relatado o Bigfoot a cientistas ou autoridades, que a descoberta de tal criatura seria importante para o conhecimento humano. Mas eu vi como os humanos tratam os animais que estudam. Mesmo com as melhores intenções, o estudo científico significa captura, confinamento, exame, perda de liberdade. O Bigfoot não é apenas um animal a ser estudado. É um ser senciente com sua própria vida, dignidade e direito à liberdade. Ele escolheu nos ajudar por sua própria vontade, e revelar sua existência seria uma traição a essa escolha. Eu escolhi honrar a privacidade e a autonomia da criatura em detrimento de qualquer contribuição potencial ao conhecimento humano. Acredito que essa é a escolha certa, a escolha ética, mesmo que outros possam discordar. Existem coisas mais importantes do que a descoberta científica. Confiança, lealdade e cuidado recíproco estão entre essas coisas. Outros também poderiam argumentar que criar minha neta em tal isolamento, em circunstâncias tão incomuns, é uma forma de negligência ou abuso. Que eu deveria me mudar para mais perto da cidade, deveria dar a ela mais acesso a outras crianças e experiências normais. Mas ela é feliz aqui. Ela é saudável, educada, segura e amada. Ela tem experiências que nenhuma outra criança tem. Uma conexão com a natureza e com algo além da natureza que a maioria das pessoas nunca conhece. Ela está aprendendo lições sobre resiliência, admiração e as estranhas possibilidades do mundo que enriquecerão toda a sua vida. Isso é pior do que uma infância convencional? Eu não acredito que seja. Diferente, certamente, incomum, absolutamente, mas não pior. Ela terá muito tempo para experimentar o mundo convencional quando for mais velha, mas este tempo com o Bigfoot é limitado, precioso e insubstituível. Eu lhe dei uma infância que inclui magia ao lado do mundano e não me arrependo dessa escolha. Os anos me ensinaram muito sobre o que importa na vida e o que não importa. Antes da morte da minha filha, antes do Bigfoot aparecer, eu me preocupava com medidas convencionais de sucesso. Eu tinha dinheiro suficiente, eu era respeitado na comunidade, eu havia alcançado os objetivos que estabeleci para mim mesmo quando era jovem. Essas preocupações parecem quase ridiculamente triviais agora. O que importa é se as pessoas que você ama estão seguras e saudáveis. O que importa é se você consegue encontrar maravilha e significado em sua vida diária. O que importa é se você trata os outros, humanos ou não, com gentileza e respeito. O que importa é se você consegue aceitar ajuda quando precisa e dar ajuda quando outros precisam. Essas verdades simples se tornaram a base da minha visão de mundo, e sou uma pessoa melhor por entendê-las. O Bigfoot tem sido meu professor nesses assuntos, demonstrando através de ações, em vez de palavras, o que significa cuidar dos outros sem expectativa de recompensa. Dar generosamente, proteger os vulneráveis, manter a fidelidade por longos períodos de tempo. Tentei emular essas qualidades em minha própria vida,
tanto no meu relacionamento com minha neta, quanto em minhas interações com as poucas outras pessoas que encontramos. A criatura me tornou mais paciente, mais generoso, mais consciente das necessidades dos outros. Expandiu minha capacidade de admiração e minha abertura a possibilidades além do que eu pensava que entendia. Nesse sentido, o Bigfoot não apenas salvou nossas vidas físicas, mas também nos transformou espiritual e emocionalmente. Minha neta tem 10 anos agora, aproximando-se da idade em que a infância começa a transição para a adolescência. Vejo minha filha nela cada vez mais. As mesmas expressões faciais, os mesmos gestos, a mesma inteligência rápida. É ao mesmo tempo doloroso e alegre vê-la crescer e se tornar uma pessoa que se assemelha à filha que perdi. Às vezes, permito-me imaginar o que minha filha pensaria de como sua filha está sendo criada, da vida estranha que levamos aqui com nosso guardião impossível. Gosto de pensar que ela aprovaria, que veria o quão feliz e saudável sua filha é e seria grata pelo milagre que a salvou. Talvez seja apenas um pensamento positivo, uma maneira de me consolar, mas me traz paz, no entanto. As estações continuam seu ciclo interminável e cada uma traz seus próprios ritmos e rituais com o Bigfoot. A primavera significa plantas e ervas frescas aparecendo na varanda, cuidadosamente selecionadas para nutrição e medicina. O verão significa mais peixe e caça, pois a criatura aproveita a caça abundante. O outono significa preparativos para o inverno, lenha extra, alimentos em conserva, reforços na cabana. O inverno significa a presença mais próxima do Bigfoot, nos verificando quase todas as noites, garantindo que tenhamos tudo o que precisamos para sobreviver ao frio. O padrão tem sido consistente por uma década, confiável e reconfortante em sua previsibilidade. Construímos uma vida juntos, nós três, que funciona apesar de sua impossibilidade. Somos uma família em todos os sentidos que contam, não ligados por sangue, o Bigfoot e nós, mas ligados por escolha, cuidado mútuo e anos de experiência compartilhada. Nós nos salvamos de várias maneiras. A criatura nos salvou da fome, do congelamento e do perigo. Nós o salvamos da solidão e lhe demos propósito e conexão. Precisamos um do outro, e essa necessidade se transformou em algo mais profundo do que mera dependência, em amor e lealdade genuínos. Eu nunca esperei amar um Bigfoot. Nunca esperei sentir um afeto tão profundo por um ser tão diferente de mim. Mas as emoções não seguem a lógica ou as regras sobre o que deveria ser possível. A criatura conquistou meu amor através de uma década de cuidado e proteção inabaláveis. Provou ser confiável, gentil e generoso além da medida. Como eu poderia não amar algo que deu tanto para nos manter vivos e prósperos? Minha neta ama o Big com o amor puro e descomplicado de uma criança, aceitando a criatura completamente, sem reservas ou dúvidas. Seu amor é talvez a coisa mais pura em toda esta história, não contaminado pelo ceticismo adulto, pelo medo ou pela necessidade de explicação. Ela simplesmente ama o Big da mesma forma que me ama, como família, como alguém que sempre esteve lá e sempre estará. Olhando para trás, para estes 10 anos, posso ver o quanto todos nós mudamos. Eu passei de um homem de luto e desesperado para alguém que encontrou paz e propósito em circunstâncias improváveis. Minha neta passou de uma bebê que perdeu os pais para uma criança confiante e feliz que sabe que é amada e protegida. E o Bigfoot? Que mudanças ele experimentou? Acho que a criatura encontrou a família que precisava, preencheu algum vazio em sua própria existência, cuidando de nós. Demos a ele propósito e conexão, coisas que todos os seres sencientes precisam, independentemente da espécie. Ao nos ajudar, o Bigfoot ajudou a si mesmo. Encontrou significado em uma existência que pode ter sido vazia e solitária antes de entrarmos em sua vida.
Há uma simbiose em nosso relacionamento que vai além da simples ajuda mútua. Tornamo-nos necessários ao bem-estar um do outro de maneiras que são tanto psicológicas e emocionais quanto práticas. Eu documentei nossa história da forma mais completa que pude, sem saber se alguém além da minha neta lerá estas palavras. Parte de mim quer que o mundo saiba sobre isso, que entenda que ainda existem mistérios não explicados e maravilhas ainda possíveis. Parte de mim quer mantê-lo privado para sempre, para proteger o Bigfoot e preservar a intimidade sagrada do que compartilhamos. Decidi deixar essa escolha para minha neta. Quando ela tiver idade suficiente, quando eu me for, ela poderá decidir se compartilha esta história ou a mantém em segredo. É a história dela tanto quanto a minha. Seu relacionamento com o Big é mais profundo que o meu de muitas maneiras. E ela merece ser aquela que determina como este conto é contado, ou se é contado. Por enquanto, estas palavras são apenas para nós, um registro de algo extraordinário, um testemunho dos laços impossíveis que se formaram entre um velho desesperado, uma bebê órfã e uma criatura que não deveria existir, mas existe. Enquanto escrevo estes pensamentos finais, o sol está se pondo e posso ver minha neta na janela esperando pelo Big, como faz todas as noites. O Bigfoot aparecerá em breve, pontualmente, e eles acenarão um para o outro, e ela sorrirá, e tudo estará certo em nosso mundo. Este é o nosso normal, esta é a nossa vida. Este é o milagre que nos foi dado. Amanhã de manhã haverá carne de veado fresca na varanda. Amanhã à noite, o Big aparecerá na linha das árvores novamente. Amanhã e no dia seguinte, o padrão continuará até que eu não esteja mais aqui para vê-lo. Mas mesmo quando eu me for, confio que o Bigfoot continuará a cuidar da minha neta, continuará a protegê-la e a prover para ela e a ser a presença constante que ela precisa. O compromisso da criatura vai além de mim. Estende-se a ela diretamente, e não tenho dúvidas de que essa relação perdurará muito depois que eu tiver partido deste mundo. Esse conhecimento me dá paz. Posso encarar o fim da minha vida sem medo, porque sei que minha neta não estará sozinha, não estará desprotegida, não estará sem alguém que cuide dela profundamente. O Bigfoot estará lá, como sempre esteve, fiel, forte e totalmente dedicado ao seu bem-estar. O que mais eu poderia pedir como avô do que saber que minha neta será cuidada por tal guardião? Tenho 71 anos agora, sentindo minha mortalidade mais agudamente a cada mês que passa. Mas vivi para ver minha neta crescer e se tornar uma jovem notável. Experimentei uma década do impossível. Conheci maravilhas que a maioria das pessoas nunca sonha. Fui abençoado além da medida. Recebi um segundo ato na minha vida que foi mais rico, mais estranho e mais significativo do que qualquer coisa que eu poderia ter imaginado. A tragédia que trouxe minha neta para mim foi a pior coisa que já aconteceu à nossa família. Mas o que cresceu daquela tragédia, a vida que construímos juntos com o nosso guardião da floresta, tem sido linda, preciosa e valeu cada dificuldade que enfrentamos. Eu não trocaria estes 10 anos por nada, não mudaria o caminho que nos trouxe aqui, apesar de toda a dor, medo e incerteza. É aqui que deveríamos estar. Esta é a vida que deveríamos viver. E esta criatura, este ser impossível e maravilhoso, estava destinado a fazer parte dela. Obrigado, Big, por tudo. Pela comida quando estávamos com fome, pelo calor quando estávamos com frio, pela proteção quando estávamos vulneráveis, pela companhia quando estávamos sozinhos, pela maravilha que você trouxe para nossas vidas comuns. Obrigado por nos escolher, por ficar conosco, por se tornar nossa família. Honraremos seu presente vivendo bem, guardando seu segredo, valorizando cada momento desta conexão extraordinária. Esta é a nossa história, minha, da minha neta e do Big. Esta é a nossa verdade.
Este é o milagre que nos salvou, nos mudou e nos tornou quem somos hoje. E continua ainda, dia após dia, estação após estação, ano após ano, este vínculo impossível e belo entre humanos e algo além do humano, prosperando em segredo nestas montanhas, conhecido apenas por nós e agora registrado nestas palavras para quem quer que um dia as leia e talvez, apenas talvez, acredite. Muitas vezes me pego pensando sobre a natureza da crença, da evidência e do que aceitamos como real. Antes do Bigfoot entrar na minha vida, eu teria rido de qualquer um que afirmasse ter um relacionamento com tal criatura. Teria descartado sua história como delírio, invenção ou identificação errônea de animais comuns. Teria certeza do meu ceticismo, confiante de que conhecia os limites do possível. Como eu estaria errado e quantas outras impossibilidades poderiam existir que eu simplesmente me recuso a reconhecer porque não se encaixam nas minhas preconcepções? O Bigfoot me ensinou humildade sobre o que afirmo saber e abertura para experiências que desafiam minha compreensão da realidade. Essa lição vai além da criptozoologia ou de fenômenos inexplicáveis. Aplica-se a todas as áreas da vida onde somos tentados a descartar coisas simplesmente porque parecem improváveis ou não correspondem aos nossos modelos atuais de como o mundo funciona. Quanto perdemos porque somos muito certos, muito rígidos em nosso pensamento, muito rápidos em rejeitar o que não se encaixa perfeitamente em nossas categorias. Minha neta crescerá com uma relação diferente com a incerteza e a possibilidade do que a maioria das pessoas tem. Ela tem a prova viva de que o impossível pode ser real, que o mundo contém profundezas e mistérios que a ciência ainda não explicou. Esse conhecimento a servirá bem em muitos contextos, mantendo sua mente aberta e flexível, permitindo-lhe considerar opções que outros poderiam descartar de imediato. Mas também carrega fardos. Ela sempre saberá algo que não pode compartilhar livremente. Sempre terá que navegar pela lacuna entre o que ela sabe ser verdade e o que os outros acreditam ser possível. É uma posição difícil, especialmente para uma jovem, tentando se encaixar com colegas que não têm referência para sua experiência. Tentei prepará-la para esse desafio, conversando com ela sobre quando falar e quando ficar em silêncio, sobre encontrar pessoas de mente aberta o suficiente para ouvir verdades difíceis, mesmo que não possam entendê-las completamente. Ela lida bem com isso, melhor do que eu teria em sua idade. Ela aprendeu a viver com segredos e a proteger o que é precioso daqueles que explorariam ou destruiriam. São lições difíceis para uma criança aprender, mas são necessárias em nossas circunstâncias. A alternativa seria expor o Bigfoot a um mundo que não trataria a criatura com o respeito e a gentileza que ela merece, e isso é inaceitável. O segredo deve ser mantido, não importa o custo pessoal, porque os riscos são altos demais para arriscar a exposição. Ao longo dos anos, ocasionalmente me perguntei se existem outros como nós, outras famílias ou indivíduos que formaram laços com Bigfoots em áreas remotas. As criaturas devem existir em mais de um local, devem ter algum tipo de população, mesmo que pequena e muito dispersa. Talvez existam outras histórias como a nossa se desenrolando em diferentes cadeias de montanhas, diferentes florestas, outros lugares isolados onde humanos e Bigfoots encontraram razão para se conectar. Gosto de imaginar que em algum lugar há outra pessoa idosa sendo mantida viva pelo cuidado de uma criatura, outra criança crescendo sob a proteção de algo impossível. Se tais pessoas existem, elas estariam presas pela mesma necessidade de sigilo que nós, incapazes de compartilhar suas experiências publicamente por medo de colocar seus guardiões em perigo.
Seríamos uma comunidade dispersa e silenciosa, de pessoas que conhecem uma verdade que o resto do mundo não conhece, cada um de nós guardando nossos segredos, cada um de nós grato por nossos relacionamentos impossíveis. Há algo de solitário e reconfortante nesse pensamento. Solitário porque não podemos nos conectar com outros que compartilham nossa experiência. Não podemos comparar notas ou nos apoiar nos desafios que vêm com circunstâncias tão incomuns. Mas reconfortante porque sugere que não somos completamente únicos, que o vínculo que formamos faz parte de um padrão maior de conexão entre humanos e esses seres misteriosos. Eu nunca saberei se existem outras pessoas como nós, mas escolho acreditar que sim. Faz o universo parecer menos vazio, menos frio, e imaginar que essas conexões estão acontecendo em vários lugares, que os Bigfoots estão por aí, formando laços com humanos que precisam deles, criando bolsões de relacionamento impossível nos espaços selvagens do mundo. Minha saúde continua seu lento declínio, como é natural para alguém da minha idade. Tenho artrite que faz minhas articulações doerem, especialmente no tempo frio. Minha audição não é mais a mesma. Minha memória às vezes falha, perdendo detalhes que costumavam ser nítidos e claros. Mas ainda estou aqui, ainda funcional, ainda capaz de cuidar da minha neta com a ajuda do Bigfoot. Sobrevivi a muitos dos meus contemporâneos, homens que viveram vidas mais fáceis na cidade com melhor acesso a cuidados médicos. Atribuo minha longevidade a vários fatores. A atividade física de manter esta propriedade me manteve mais forte do que eu estaria sentado em uma casa de repouso. O propósito de criar minha neta me deu uma razão para continuar lutando quando meu corpo queria desistir. E as provisões do Bigfoot me mantiveram mais bem nutrido do que eu poderia ter conseguido com minha renda limitada. A criatura estendeu minha vida, me dando anos que eu não teria de outra forma, permitindo-me passar mais tempo com minha neta e vê-la crescer ainda, mas em direção à independência. Por esse presente de tempo, sou profundamente grato. Minha neta está se tornando mais independente a cada ano, assumindo mais responsabilidades, tomando mais decisões por si mesma. Ela ajuda com quase todas as tarefas domésticas agora, cozinhando refeições, limpando, gerenciando nossos suprimentos. Ela aprendeu a ler a floresta como eu, a reconhecer sinais de mudanças climáticas, movimentos de animais, mudanças sazonais. Ela sabe quais plantas são medicinais e quais são venenosas, quais animais evitar e quais são inofensivos. Ela se tornou habilidosa em sobrevivência na selva de maneiras que a maioria dos adultos nunca aprende. Quando chegar a hora em que eu não estiver mais aqui, ela será capaz de manter esta vida com a ajuda do Bigfoot. Esse conhecimento me permite encarar minha morte eventual com menos ansiedade do que eu poderia sentir de outra forma. Ela não estará desamparada. Ela não estará perdida. Ela terá as habilidades para sobreviver e o companheiro para protegê-la até ter idade suficiente para decidir que tipo de vida ela quer construir para si mesma. Conversamos sobre o que ela poderia fazer quando crescer, se ficará nestas montanhas ou se aventurará no mundo mais amplo. Ela está incerta, como a maioria das crianças, sobre seus futuros distantes. Parte dela ama esta vida e não consegue imaginar deixar as montanhas ou deixar o Big. Parte dela é curiosa sobre o mundo lá fora, sobre cidades e multidões e todas as experiências sobre as quais leu, mas nunca viveu. Eu lhe disse que qualquer escolha seria válida, que ela deveria seguir seu coração onde quer que ele a levasse. Se ela escolher ficar aqui, ficarei feliz em saber que esta vida continua. Se ela escolher partir, ficarei feliz em saber que ela teve a coragem de explorar além do que conheceu. De qualquer forma, ela sempre terá a memória desses anos, o conhecimento do que compartilhamos com o Bigfoot, a compreensão de que coisas extraordinárias são possíveis.
Essa base a servirá independentemente do caminho que ela tomar. O próprio Bigfoot parece não ter opinião sobre suas escolhas eventuais, pelo menos nenhuma que tenha comunicado. A criatura vive inteiramente no presente, focada nas necessidades imediatas e no cuidado diário, aparentemente não preocupada com futuros distantes. Essa é talvez uma abordagem mais saudável do que minha tendência humana de me preocupar com coisas que ainda não aconteceram e podem nunca acontecer. O Bigfoot simplesmente aparece a cada dia e faz o que precisa ser feito, provendo e protegendo sem angústia sobre se essas ações serão sempre necessárias. Há uma simplicidade zen na abordagem da criatura que admiro, mesmo enquanto luto para imitá-la. Desenvolvi certos rituais à medida que envelheço, maneiras de marcar o tempo e honrar o que temos. A cada ano, no aniversário da noite em que o Bigfoot apareceu pela primeira vez, preparo uma refeição especial e deixo metade dela na varanda como uma oferenda de agradecimento. A cada ano, no aniversário da minha neta, faço questão de passar um tempo contando-lhe histórias sobre seus pais, mantendo a memória deles viva para ela. A cada ano, no aniversário da morte da minha filha, permito-me um dia para lamentar completamente, para sentir a perda por completo antes de voltar à vida. Esses rituais dão estrutura ao tempo, criam marcos que me ajudam a lembrar e honrar o que foi, enquanto continuo a seguir em frente. Minha neta desenvolveu seus próprios rituais com o Big, cerimônias privadas das quais não faço parte, mas que sei que são importantes para ela. Às vezes, ela deixa desenhos para a criatura, representações artísticas de seu relacionamento, da floresta ou de coisas que ela imaginou. Às vezes, ela se senta na linha das árvores e fala com o Big em tons baixos demais para eu ouvir, compartilhando pensamentos ou sentimentos que são só dela. Às vezes, ela dança no quintal quando sabe que o Bigfoot está assistindo, movendo-se em padrões que parecem ter significado, mesmo que eu não entenda qual é esse significado. Essas são suas maneiras de manter e aprofundar seu vínculo com a criatura. E eu respeito essa privacidade, mesmo que seja curioso sobre o que se passa entre eles. O relacionamento deles não é meu para entender ou controlar completamente. É deles, único para eles, e vai durar muito mais do que eu. É assim que deve ser. Eu sou o elo entre minha neta e o Bigfoot, mas não sou a base da conexão deles. Eles têm seu próprio vínculo, construído ao longo de anos de interação, baseado em confiança e afeto que existem independentemente de mim. Quando eu me for, eles continuarão sem mim, e essa continuação é exatamente o que eu espero. O pensamento da minha morte não me assusta mais como antes. Vivi uma vida plena, vi minha neta crescer de uma bebê a uma jovem capaz, experimentei maravilhas que a maioria das pessoas nunca conhece. Quando minha hora chegar, enfrentarei com gratidão pelo que me foi dado, em vez de arrependimento pelo que estou perdendo. O Bigfoot me ensinou que a morte é simplesmente parte do ciclo, outra estação no ritmo interminável da natureza. A criatura me mostrou essa lição através dos animais que caça e das plantas que colhe, através das mortes naturais que ocorrem na floresta ao nosso redor. Tudo morre eventualmente. O que importa é como vivemos no tempo que temos, se usamos esse tempo para criar conexão e significado, ou o desperdiçamos em medo e negação. Eu escolhi viver plenamente, abraçar as circunstâncias impossíveis que me foram dadas, construir algo belo a partir da tragédia e do desespero. Isso é suficiente. Isso é mais do que suficiente. Ao concluir este relato, quero enfatizar uma verdade final. O Bigfoot é real. Esta história não é ficção, fantasia ou o delírio de uma mente atormentada pelo luto. A criatura existe nestas montanhas há sabe-se lá quanto tempo, e formou um relacionamento genuíno comigo e com minha neta. Eu toquei o pelo em seu braço.
Eu vi a inteligência em seus olhos, recebi seus presentes e testemunhei suas ações ao longo de mais de uma década de interação diária. O Bigfoot é tão real quanto as próprias montanhas, tão real quanto as árvores, os riachos e o vento. O fato de a ciência não ter reconhecido sua existência não o torna menos real. O fato de a maioria das pessoas não acreditar nele não torna nossa experiência menos válida. Nós sabemos o que sabemos. Nós vivemos o que vivemos. E essa verdade permanece independentemente de mais alguém acreditar nela. Para minha neta, quando você ler isto muitos anos a partir de agora, quero que saiba o quanto tenho orgulho de você e o quão grato sou por ter feito parte da sua vida. Você me deu um propósito quando eu não tinha nenhum, esperança quando eu estava desesperado, alegria em circunstâncias que deveriam ter sido apenas dolorosas. Você é a melhor coisa da minha vida, e ver você crescer foi meu maior privilégio. Cuide de si mesma e cuide do Big, que te ama de maneiras que transcendem espécies e lógica. Honre o presente que nos foi dado, vivendo plenamente e tratando todos os seres, humanos e outros, com gentileza e respeito. E lembre-se sempre que o impossível é possível, que milagres podem acontecer, que a ajuda pode vir das fontes mais inesperadas se estivermos abertos a recebê-la. Seu avô, que te amou mais do que as palavras podem expressar.